Olá, vocês! Estamos chegando! O Maranhão no Campo de hoje vai mostrar uma iniciativa da Secretaria de Estado de Monitoramento de Ações Governamentais. Trata-se da Cartilha de Consumo Consciente, que também é o tema da nossa entrevista no estúdio com o secretário adjunto Marcos Patrício. Você vai ver também a agenda com o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias do Maranhão. E mais, tem Carnaval do Maranhão no Campo com uma reportagem sobre o projeto Recicla Folia, que está nos principais circuitos carnavalescos de São Luís, levando a mensagem e a importância da reciclagem. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. Foco na mudança de hábitos é o principal motivo da criação de uma cartilha ambiental idealizada pelo governo do estado através da SEMAG. Um instrumento que vai permitir muitas informações para a redução do consumo de água, energia, telefonia e material de expediente dos órgãos estaduais. Uma mudança de consciência para ajudar o meio ambiente que poderá ser feita na rotina dos servidores. Da cartilha é levar informações sobre a redução de consumo de água, energia, telefonia e material de expediente nos órgãos estaduais. A cartilha Consumo Consciente é uma iniciativa do governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Monitoramento de Ações Governamentais, com foco na mudança de hábitos. O governador Carlos Brandão tem uma preocupação muito grande com a aplicação dos recursos públicos. O gasto de energia elétrica no estado ele alcança 25 milhões de reais por mês. E se a gente for olhar, 40% da nossa fatura corresponde ao consumo de ponta, que é 18 horas até as 21 horas. Nesse horário, o quilowatt é bem mais caro. É em torno de 7 vezes mais caro do que o quilowatt normal. Então, em razão disso, o governador editou um decreto para que reduzisse o horário e, ao mesmo tempo, aplicasse algumas sugestões, algumas recomendações aos servidores para que a gente possa reduzir a conta de energia. O lançamento da cartilha elaborada pela SEMAG aconteceu no edifício João Goulart, local que reúne 8 órgãos estaduais. Cristiane é responsável pelo edifício João Goulart e destaca a importância da cartilha para a conscientização ambiental dos servidores. Essa cartilha ela é bem didática, ela é bem fácil de acesso, então ela está muito simples e vai trazer mais consciência também para cada servidor. Segundo a supervisora administrativa da Casa Civil, a cartilha Consumo Consciente reúne orientações simples sobre as medidas que os servidores podem e devem adotar no dia a dia. O Estado só tem a lucrar com isso, realmente não deve haver o desperdício. A gente precisa ter consciência e utilizar as coisas de forma racional. Se nós utilizarmos de forma racional, todo mundo ganha. Nós ganhamos, as secretarias, o Estado ganha. E é o que se quer, para poder se investir em outras áreas. Então, estamos todos de parabéns, eu acho que isso vai dar certo, né? Eu acho que já deu e vai continuar dando, então é daí para frente. Parabéns a todos. E dando continuidade ao assunto da reportagem que você acabou de assistir, no nosso quadro de entrevista, convidamos para o nosso bate-papo o secretário adjunto da SEMAG, Secretaria de Monitoramento de Ações Governamentais, Marcos Patrício Monteiro, que vai dar mais detalhes sobre o lançamento da cartilha Consumo Consciente. Bom dia, secretário, é um prazer ter você aqui no Maranhão no Campo. Bom dia, Mário. Tá tudo bem? Tudo bem. E fala mais detalhes de como é que surgiu essa cartilha do Consumo Consciente. Pois é, Mário, nós que somos do serviço público, nós temos sempre aquela obrigação de ter um olhar da eficiência. E lá na Secretaria de Monitoramento, sob a liderança do secretário Alberto, ele tem isso como uma das marcas de gestão. Aliás, o próprio governo Brandão tem isso como uma marca de gestão. Então, o Alberto, que já foi líder da Defensoria Pública por 4 anos, ele trouxe da sua experiência para o governo do Estado agora essa intenção de lançar boas medidas práticas que possam garantir um resultado mais eficiente na prestação finalística do Estado com a economia de recursos.
Então, sob essa ótica, nós passamos a identificar o que é que poderia ser atacado, que poderia gerar uma melhor prestação finalística sem um grande transtorno no Estado. E a energia, ela se sobressai. Para você ter uma ideia, Mário, os gastos do Estado com energia elétrica, eles giram em torno de 200 milhões de reais apenas para a sua administração direta, que são as secretarias, são aqueles órgãos mais ligados ao governo. Então, vendo isso e vendo uma chance de economizar, buscamos, junto ao governador, lançar um decreto, editar um decreto. Esse decreto, ele expôs ou trouxe algumas medidas, e dentre essas medidas é a cartilha de consumo consciente. Na verdade, a cartilha ela tem grande parte dela voltada para a energia, mas também fala de outras medidas que possam trazer essa economia nas atividades meio. Isso é importante porque quando você tem um consumo consciente, então isso vai refletir na administração das secretarias, na redução dos gastos públicos. Perfeito. O que a gente quer, o Estado ele é voltado para algumas atividades finais. O Estado tem que prestar saúde, tem que prestar educação, tem que garantir a vigilância. Para isso, ele tem aquelas atividades meios dele. Quando menos você gasta nessas atividades meios, mais recursos vai sobrar para as atividades finalísticas. Então, veja, a energia a gente não tem como deixar de consumir, mas nós temos como racionalizar. Então, algumas práticas que a gente tenta com esse decreto, criar digamos assim, uma mentalidade no serviço público voltada para práticas que não vão trazer impacto quase nenhum no dia a dia do servidor, mas que vão representar para aquela despesa uma economia grande ao final de um ano e ao final de uma gestão, como nós estamos aqui no governo Brandão. E vocês têm amadurecido a ideia da instalação da energia solar, de usina de energia solar ou outro modo de energia sustentável? Isso. Quando a gente fala assim de atacar a energia é algo bem complexo. Então a gente tenta nesse primeiro momento medidas comportamentais com a cartilha. Olha, você quando sair da sua sala, desligar o seu... São lembretes, na verdade, né, que pode passar despercebido para o servidor, porque ele está muito atarefado, muitas vezes naquela correria. Desligar seu computador, desligar a luz, manter o ambiente numa temperatura não excessivamente fria, né? Então, essas medidas comportamentais, elas, logicamente, que a gente vai passar para e passo, com toda a responsabilidade, para medidas mais amplas. Então, estamos estudando medidas para diminuir a conta de energia, e aí sim, instalação de painéis solares, inclusive isso é uma tônica no governo Brandão, você vê isso na Secretaria de Educação, tentando buscar também a instalação desses painéis, você vê isso em outras agências, tentando também otimizar essa situação. Aqui na TV Assembleia, na Rádio TV Assembleia, na Assembleia como todo, nós já operamos com a energia solar. Que é perfeito. E também tem outras alternativas, que hoje a legislação permite que determinados consumidores de energia possam adquirir a energia diretamente do produtor. Então isso pode gerar uma economia de 10% a 20%. Então isso também está no radar da Secretaria e nós estamos tentando avançar nessas medidas com muita responsabilidade. E como é que tem sido a recepção, o processo de conscientização entre os servidores? O retorno até agora que a gente sente, com que a gente encontra, a gente já fez alguns encontros também para esclarecer em torno dessa cartilha. A recepção ela é sempre muito bem-vinda, né? Os servidores, eles sempre, muitas vezes, eles desejavam aquela situação, né? Alguém que tinha um certo controle na sua repartição, tinha outra pessoa que não queria seguir tanto. Então, quando você tem esse estímulo, que é um estímulo legal, porque é um decreto, que traz também obrigações, então a gente percebe que essa mudança comportamental ela é muito bem aceita, né? Você não vê grandes resistências nessa situação. Houve também há uma sugestão durante 6 meses de redução em 1 hora do expediente, né? O expediente do Estado ele geralmente vai até 19 horas. Naqueles serviços que não sejam essenciais, que não precisem funcionar de forma ininterrupta, a gente sugeriu, e o decreto acatou, que fosse reduzido 1 hora do expediente, entre 18 e 19 horas. Por que essa 1 hora?
Essa 1 hora, a partir das 18 horas, o valor da tarifa de energia ele chega a ser 7 vezes maior do que no horário anterior às 18 horas. Então, isso já é um desestímulo ao próprio consumo. Então, já é o próprio sistema de energia dizendo, olha, por favor, economizem nesse horário que eu preciso. E para economizar, ele bota uma tarifa alta. Então, nada mais salutar do que o próprio Estado seguir essa recomendação e vamos tentar ver se isso vai, e obviamente a gente tem uma expectativa que isso vai gerar uma economia para a gente. E isso também foi muito bem recepcionado pelo serviço público, né? Isso não, de forma alguma, isso atrapalha na prestação da atividade, porque a sugestão era limitar a partir das 18, mas poderia antecipar o horário de atendimento ao público, por exemplo. Então, são situações que não vão atingir a atividade fim, mas que podem representar ganhos para o Tesouro. E, no final das contas, quem ganha é a sociedade, porque se há um uso mais responsável do recurso, vai sobrar mais recursos para aplicações nessas atividades finalísticas. A SEBAG atua no acompanhamento dessas medidas, né, e a recepção tem sido amistosa, então a ideia é, de tempos em tempos, fazer uma reunião para mostrar o resultado? Nós temos, definido pelo decreto, uma reunião obrigatória mensal, nós realizamos agora a primeira ontem, com os comitês, porque veja, Mário, como é que acontece a despesa de energia no Estado? Ela é agrupada em algumas grandes secretarias. Então você tem, por exemplo, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Administração, são as secretarias que, de alguma forma, elas concentram a conta de todas as outras unidades consumidoras. Então, nós reunimos essas pessoas que já têm hoje, já são pontos, digamos assim, focais no cuidado da energia, e só vamos alinhar com elas, olha, a gente precisa dessas medidas e a gente precisa fazer um acompanhamento, se for o caso, uma capacitação, um aconselhamento, e nós vamos acompanhar mensalmente como é que vão se comportar esse consumo de energia. Excelente. E o recurso economizado com as medidas do decreto são empregados em algum setor específico? Isso, aí perfeito. Isso vai certamente refletir na atividade final do Estado. Então você vê um número maior de viaturas, para guarnecer a segurança, um número maior de policiais. Então certamente são esses efeitos, que esse controle de despesa, essa responsabilidade da despesa acaba certamente influenciando na atividade final. É um melhor serviço de saúde, é um melhor serviço de educação, perseguindo sempre realmente o desejo de servir bem ao povo maranhense. E quais são as frentes de trabalho da SEMAC para buscar essa otimização em busca dos recursos e eficiência do Estado? Nós temos esse grande norte, né, que é a economicidade. Então, a gente sai realmente sempre propagando isso. E para alcançar, a gente já, por exemplo, no ano passado, nós conversamos com várias secretarias, tentando buscar em conjunto com elas como é que poderiam reduzir. Olha, será que nesse contrato aqui a gente não poderia otimizar os recursos desse contrato? Então, a gente tem essas frentes de trabalho, que são análises das contratações, análise das despesas, e também nós temos esse viés também, que é das principais despesas meios. São despesas com terceirizados, são despesas com locação de veículo, são despesas com energia elétrica. Então, essas situações, a gente tenta encontrar alguma medida que possa racionalizar. Na verdade, o governo Brandão, veja você que o governo Brandão está levando está em andamento a centralização das licitações para as atividades comuns. Ora, se eu centralizo para comprar de um volume maior, eu vou gerar mais economia para o Estado. Então, essa é uma marca do governo Brandão e que a gente segue nessa linha. Além da redução do consumo de energia, secretário, a cartilha fala sobre o consumo consciente de outros recursos. Então, imagino água e outros mais. Nós aproveitamos porque, veja, a intenção das medidas da cartilha sobre a energia, elas são, como eu disse, medidas comportamentais. Então, nada melhor do que a gente trazer outras medidas. Se você vai utilizar a impressão,
Hoje, com a digitalização dos processos administrativos, será que você precisa imprimir? É esse o pensamento que a gente coloca na cartilha. Precisa dessa impressão? Eu imprimi, como é que eu posso, eventualmente, se eu não vou enviar aquele documento, eu posso, então, reutilizar aquele documento como um borrão? Então, na questão da água, da mesma forma. Verifique se não tem nenhum vazamento. O servidor está ali todos os dias. Identificou alguma coisa anormal, algum vazamento no banheiro, ele já aciona o seu serviço de manutenção, para que a gente também segure essa despesa. Então, as medidas de consumo racional, elas conversam muito com as medidas de energia. Por isso que a gente colocou também na cartilha. A tendência é daqui um pouco não se usar mais papel de jeito nenhum, né? Estamos trabalhando para isso, né? Isso. E aí você tem uma ótima notícia essa semana, o próprio governador Brandão divulgou que em menos de um mês, ou praticamente um mês e alguns dias de utilização desse serviço digital, do processo eletrônico digital, já foram economizados mais de 1 milhão de folhas de papéis. Então, isso é muito salutar, né? Então, essa busca, eu acho que nós estamos num momento do Estado que está muito propício para a gente implantar essas medidas de consciência, né? Ou reforçar, porque muitas vezes o servidor, como eu disse, ele já tem aquilo, ou em algum momento da sua carreira pública ele já se deparou com aquelas medidas, mas é bom que a gente reforce para que elas voltem de novo a causar esse efeito desejado, que é esse interesse, essa busca pelo menor dispêndio e maior prestação. Maravilha. Olha, eu tive a honra de conversar hoje com o Marcos Patrício, secretário adjunto da SEMAG. Marcos, foi uma honra recebê-lo aqui e trazer essas boas notícias para o nosso público, para a nossa audiência, e saber que nós temos hoje um Estado mais eficiente e que trabalha para reduzir custos e certamente os dividendos de tudo isso vão ser aplicados na sociedade. A Secretaria de Monitoramento que agradece o espaço, agradece a Assembleia, que também é sempre um parceiro do governo do Estado, e estamos sempre à sua disposição. Gratidão. E após o intervalo, você vai ver a agenda de eventos agropecuários do Estado e ainda Caravana do Maranhão no Campo com o bloco Recicla Folia. A gente volta já! Estamos de volta com o Maranhão no Campo e agora vamos com a nossa agenda, com o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias que acontecem no estado. É com você, Jaci Martins. Alô, minha vaqueirama! Estamos em ritmo de carnaval e já começando mais uma edição da nossa Agenda Rural. Prepara a bota e o chapéu, que para você que é um apaixonado por cavalos e não perde uma vaquejada, depois do carnaval vem muito evento bom vindo aí, hein? Em Bacabal acontece a segunda etapa do circuito de inverno de vaquejada nos dias 1º e 2 de março, no Parque Aras Campo Alegre. No dia 9 de março, começa a primeira etapa do circuito G30 Amigos da Vaquejada, no Parque J. Lucena, em São José de Ribamar. Em Santo Inês, de 8 a 12 de maio, acontece a quinta grande vaquejada da Arena JS Rocha. Já em Graçaranha, de 17 a 19 de maio, acontece a vaquejada do Parque J. Silvestre. E na região Tocantina, de 11 a 16 de junho, acontece a grande vaquejada da Arena São Pedro, em Governador Edson Lobão, a única vaquejada maranhense presente no Circuito Nacional de Vaquejada. Em Tuntum, a grande vaquejada do Parque Arthur Gonzaga vai acontecer de 19 a 23 de junho. E já em Paulo Ramos, de 26 a 30 de junho, acontece a terceira grande vaquejada do Rancho do Vale, a boa da região. E em Matões, de 7 a 11 de agosto, acontece a vaquejada do Parque Dr. Mário Carvalho. Então, sela teu cavalo, prepara tua bota e se programa para não perder essas grandes vaquejadas que estão vindo aí. Valeu demais, Jaci! E o Carnaval é uma das festas mais esperadas de todo o Brasil. O problema é que esse período também pode ter um grave impacto para o meio ambiente se não estivermos conscientes disso. Um projeto promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais está proporcionando aos catadores de resíduos sólidos um equipamento para reciclagem, aumentando a sua renda e protegendo ao mesmo tempo o meio ambiente. O bloco Recicla Folia, que está presente nos principais circuitos carnavalescos de São Luís.
No Maranhão, carnaval não é apenas sinônimo de folia. É oportunidade de geração de emprego e renda. O governo do estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, lançou o projeto Recicla Folia, iniciativa que está beneficiando catadores de resíduos sólidos e, claro, o meio ambiente. A SEMA vem para os palcos do Carnaval do Governo do Estado do Maranhão com Recicla Folia. É o nosso bloco que une catadores para que eles façam a coleta desses resíduos e gere renda. Assim a gente une preservação ambiental com geração de renda. A ação já começou. A equipe do Recicla Folia recebeu os equipamentos de proteção para garantir segurança e também visibilidade a esse importante trabalho de preservação das praias e dos caminhos dos circuitos carnavalescos. Uma visibilidade para os catadores, né, que antes não tinha, e é muito bom esse projeto, espero que continue, não só para a gente como cooperativa e associações, mas para outros também, né? Ao som das bandas e dos blocos, o Recicla Folia segue o ritmo da diversão, promovendo um carnaval inclusivo, seguro e consciente. E que bacana essa iniciativa. O Maranhão no Campo está chegando ao final, lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui pela TV Assembleia, canal 9.2 e também pelas nossas redes sociais. A reprise vai ao ar aos domingos às 8 horas da manhã. Muitíssimo obrigado pela sua audiência fiel e multiplicadora. Um bom final e começo de semana. Um forte abraço para você, um bom feriado, força sempre. E nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais.